pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim e sejam bem-vindos ao primeiro vlog aqui do canal. Esse é um vlog do mês e eu vou fazer um compilado do mês de julho aqui pra vocês. Eu vou mostrar um pouquinho sobre uma viagem que eu fiz pra Aveiro, vou falar também sobre os livros que eu finalizei esse mês e sobre um filme que eu também assisti esse mês. Então, basicamente, vai ser um vlog meio misturadinho sobre várias coisas que aconteceram durante o mês de julho. Então, como vocês viram, a gente foi para Aveiro, que é uma cidade aqui de Portugal, e eu fiquei muito surpresa com essa cidade, porque comparando com outras cidades que eu conheço aqui, eu achei que é uma cidade muito jovem, sabe? Ela tem uma cara de cidade jovem, ela tem prédios novos em construção, então eu achei uma cidade muito jovem e muito bonita. A cidade também é uma cidade bem fresquinha, porque é litorânea, né? E, por exemplo, a cidade que eu moro é muito quente. E no dia que a gente foi pra Aveiro, a diferença de temperatura era 10 graus. Tipo, daqui onde eu moro pra lá era 10 graus a diferença. Então, é uma cidade muito fresca, muito gostosa de conhecer, de passear. E lá a gente fez o passeio de barco. A gente estava em dúvida se a gente ia fazer esse passeio de barco ou não, porque ele era um pouco caro, foi 15 € por pessoa para fazer o passeio.
Mas no fim compensou muito fazer, porque é muito bonito, sabe? É muito gostoso passear de barco, assim, devagarinho. E o passeio demorou em torno de 40 minutos. E tem uma senhora que ela vai contando a história, falando. Lá em Aveiro ele é bem conhecido, né, pela Ponte da Amizade, acho que é assim que se fala, que tem os laços, que você pode ir lá e comprar uma fitinha, colocar o seu nome do seu amigo lá. A gente fez isso, né? Eu coloquei o meu e o do meu marido. E então a senhora vai explicando sobre isso, falou sobre as salinas. Ela vai dando toda uma explicação sobre a cidade, sobre a arquitetura da cidade também, ela vai explicando. Então acho que valeu muito a pena o passeio e no final a gente saiu com uma foto, a gente teve que pagar a foto, né? A foto foi mais 10 euros, mas a gente comprou porque acho que valeu a pena, a gente foi com o espírito de passeio mesmo, sabe? De turista. E lá também a gente experimentou um doce típico de Aveiro, que é os ovos moles. Basicamente, os ovos moles é tipo uma gemada em volta do pão de hóstia. Eu gosto bastante, mas tem gente que não gosta justamente porque tem bastante gosto de ovo, né? Algumas pessoas falam. Mas eu achei bem gostoso, acho que com café preto fica muito bom, combina, né? Muito bem. Então acho que vale a pena, se você for para Aveiro, com certeza vale a pena fazer o passeio de barco e provar os ovos moles, que é bem gostoso.
gravar agora porque eu comprei uma caixinha surpresa do Lilo e Stitch. E eu resolvi abrir com vocês aqui pra ver o que veio. Ai, que negócio difícil, gente. 7-1 pra embalagem já. Eu queria muito que viesse, gente. Tipo, esse aqui, ó, que tá no carrinho. Queria muito que viesse esse. Mas não sei, né, como é surpresa. Ai. Socorro. Acho que tem mais uma coisa. Ai, gente, será que veio o que eu queria? Ai, veio bem fofinho. Ai, fofinho. Deixa eu ver. Não veio o do carrinho, mas veio esse aqui, ó. Veio esse. É bonitinho também, né? Vamos abrir ele e montar. Gente, eu adoro esses negócios. Se eu pudesse, eu comprava vários. Pra montar, porque é muito legal. E quando é surpresa assim, é mais legal, né? Deixa isso aqui ficar aqui. Oxi. Esse aqui é onde? Olha aqui, ó. Acho que é assim, talvez. Não preciso tirar o... Oxi, não estão vendo, né? Eu acho que é assim. Não. Caraca, como que coloca isso? Acho que é assim, ó. Isso. Assim, isso. Cachorro. Aí vai o Lilo e Stitch. E o guarda-solzinho. Oh, gente, muito fofinho. Nossa, agora eu vou querer as outras caixinhas que tinha lá. Comprei isso no mercado. Mas eu queria muito o que vem no carrinho. Olha que fofinho. Mas isso também é bem bonitinho. Tem 7. Pode ter 7 Little Stitch. Ah, mas eu gostei. Achei fofinho. Vou colocar lá na minha estante. Gente, olha que fofinho que ficou na estante. Coloquei ele aqui. Ficou muito fofinho. Eu tenho vários bonequinhos nessa caixa aqui, mas eu preciso comprar uma prateleira pra pôr aqui, porque eu não quero pôr na estante todos eles, porque senão vai ficar muita coisa. Então, vou deixar só o Lilo Stitch por enquanto. Mas ele ficou muito fofinho. Eu amei. Muito fofinho mesmo. Agora falando um pouquinho sobre os livros que eu li esse mês, que eu finalizei esse mês. Foram O Peso do Pássaro Morto e A Cabeça do Santo, de Socorro Alcioli. O Peso do Pássaro Morto é da Lily Bay. E O Peso do Pássaro Morto eu gostei bastante, achei um livro diferente. A forma que ele é... né, que as letras são dispostas no livro, lembra um pouco a disposição de poesia, então eu achei isso bem diferente e interessante, e gostei bastante. Eu achei que é um livro um pouco pesado, você tem que estar com um espírito assim bem tranquilo para ler ele, né, porque eu acho que ele pode gerar alguns gatilhos, dependendo da pessoa que está lendo, do momento que você está lendo, então tem que ter essa atenção, né. E o livro ele narra a história de uma mulher
dos seus 8 aos seus 52 anos. É ela que narra, e durante todo o livro a gente não sabe o nome dessa mulher. Então ela vai narrando a sua vida, dos seus 8 até os seus 52 anos, desde acontecimentos cotidianos, coisas normais da vida, até relatando algumas perdas que ela sofre no decorrer da sua vida. Ela narra também a experiência dela perder uma amiga de infância quando ela era muito criança, sabe? Então ela vai narrando esses acontecimentos, esses ocorridos, e alguns ocorridos muito fortes e que marcam ela, a vida toda dela, né? E vai passando por esse caminho. Eu gostei bastante do livro, foi o meu primeiro livro que eu li da Aline Bay. Eu quero ler outras coisas dela, acho que vale muito a pena. E fica aqui a minha indicação, mas também esse alerta para você tomar cuidado, que esse livro pode gerar alguns gatilhos dependendo da pessoa que lê e do seu momento. Então, leia com atenção a sinopse, procure resenhas para você ver se é o momento certo de você ler esse livro. Mas, no geral, o livro é muito bom. O outro livro que eu finalizei foi A Cabeça do Santo, da Socorro Alcioli. E esse livro, eu li ele porque ele foi o livro que o grupo literário que eu participo aqui está lendo, né? E eu não conhecia o livro, não conhecia a história, não conhecia a autora nem nada. E eu comecei a ler, assim. Eu confesso que a primeira parte do livro eu achei um pouco maçante, parecia que as coisas não aconteciam, que estava sempre acontecendo a mesma coisa. E estava quase desistindo, né? Mas quando chegou na segunda parte, o livro vai, sabe? O livro desanda, assim, de uma forma muito interessante. Começa a acontecer várias coisas e tal. E, basicamente, o que é a história do livro, né? O livro conta a história de um jovem chamado Samuel, que ele acaba perdendo a sua mãe, né? Sua mãe morre. E o último pedido dela é que ele vá conhecer a avó dele e o pai dele, que ele não conhecia. E ele foi meio contrariado, porque ele não gostava do pai dele, né? O pai dele, para ele, o pai dele tinha abandonado ele e a mãe dele quando ele era criança. Então ele não conheceu, não cresceu com o pai dele, então ele tinha um pouco de ódio do pai. Mas ele foi lá e ele até tinha a ideia que ele ia chegar lá e ia matar o pai dele. Esse era o que estava no pensamento dele. E ele foi de Juazeiro do Norte para uma outra cidade no interior, andando. Foi um percurso bem difícil para ele, no sol. E quando ele chega lá nessa cidade, ele encontra uma cidade fantasma, assim, com poucas casas fechadas. E o único lugar que ele encontra para se esconder, né, para se abrigar, é a cabeça de um santo que está no chão, que é a cabeça do Santo Antônio. E quando ele chega lá, acontece algo um pouco diferente. Ele começa a ouvir vozes, ele começa a ouvir as orações que as mulheres fazem para o Santo Antônio. E lá ele começa a ouvir essas vozes e no decorrer da história ele faz amizade com um menino chamado Francisco. E os dois juntos bolam uma ideia para meio que monetizar esse dom do Samuel. E eles têm a ideia de juntar casamentos, né? Juntar as pessoas para se casarem. E eles conseguem, o primeiro casamento eles conseguem fazer. E isso começa a se espalhar, né? Começa a se espalhar entre as pessoas. O jornal, o rádio local começa a divulgar isso e começa a vir muitas pessoas atrás do Samuel, né? Porque acredito que ele é um intercessor, né? Entre o santo e as pessoas. E a cidade começa, com essa movimentação, a cidade começa a crescer, começa a ganhar vida novamente. E no decorrer da história vai acontecendo, outros casamentos vão se juntando, outras histórias vão acontecendo. Só que existe uma pessoa que não fica tão feliz com essa história de ver a cidade crescer novamente. Enfim, vai acontecendo várias coisas. E no meio disso tudo, o Samuel escuta uma voz que ele não consegue identificar, que é uma voz de uma mulher, só que ela não faz nenhuma oração. Ela só canta, ela canta de manhã e à tarde. E ele fica tentando descobrir de quem que é essa voz. Ele vai atrás, ele pede pro amigo que é radialista divulgar sobre isso, mas ele nunca encontrou essa voz.
E vai acontecendo, né? Eu não vou falar tudo porque senão eu vou contar a história toda do livro e dar spoiler pra vocês, mas a história vai indo, né? E uma coisa muito legal sobre esse livro é que ele foi desenvolvido em uma oficina chamada Como Contar um Conto, que era promovida pelo Gabriel Garcia Marques em Cuba. Então eu achei isso muito interessante porque você consegue ver um pouquinho de realismo mágico na história, né? E uma outra coisa que eu descobri hoje, né, quando eu tava olhando alguns vídeos aqui na internet, eu vi um vídeo do Max, que é um youtuber bem famoso, e ele fez um vídeo, cara, essa semana, indo em uma cidade do Ceará que realmente tem uma cabeça de santo no chão. E ele até cita um livro no vídeo e tal. Eu vou deixar o vídeo dele aqui na descrição para vocês assistirem, porque é muito interessante. Então, o livro também se baseia em algumas coisas reais, né? E eu achei muito legal, porque eu não sabia disso. Não sabia que existia uma cabeça de santo caída em algum lugar. Eu fiquei até com vontade de conhecer, porque eu achei diferente e interessante. Enfim, é um livro que vale muito a leitura, eu não conhecia, e fica aqui a minha indicação, porque é um livro realmente muito bom. Agora falar um pouquinho sobre o que eu assisti. Faz um tempo que eu não tenho tanta vontade de assistir filme ou série, porque eu acho que hoje tem tanta opção de você assistir, tanto filme, tanta série, que no fim eu tenho a impressão que acaba ficando tudo do mesmo, sabe? Tudo meio parecido. E não tenho muita vontade assim, de assistir. Mas eu resolvi assistir um filme chamado A Verdadeira Dor. Ele foi um filme, inclusive, que foi indicado ao Oscar. E ele conta a história de dois primos que eles perdem a sua avó recentemente. E eles decidem ir para a Polônia, né? A avó deles era judia. E eles decidem ir para a Polônia para entender um pouco mais sobre a história da avó deles, sobre a história dos seus descendentes. O que aconteceu, né, na Segunda Guerra Mundial e toda essa história que a gente já sabe que é muito triste. Então eles vão lá para tentar entender essa história assim, né, da família deles, e eles fazem um percurso lá meio que guiado com outras pessoas que também estão lá para entender a história. Cada pessoa do grupo é de um lugar e tem um propósito diferente naquela viagem. E a viagem vai acontecendo, as coisas vão acontecendo, e ele e o primo têm alguns atritos, né, para se resolver durante essa viagem. E as coisas vão acontecendo. No filme eles vão lá e encontram a casa que era da avó deles, e as coisas vão acontecendo. Então é um filme muito legal, e ele tem um final aberto, assim, que te deixa algumas dúvidas do que realmente aconteceu, sabe? E eu gosto quando o filme é assim, eu gosto de quando o filme termina e eu vou lá e começo a pesquisar sobre o filme, começo a ler teorias, e esse filme tem várias teorias falando sobre o que aconteceu no final, por que teve esse final. E, nossa, eu li umas teorias muito doidas, assim. Então, eu gosto quando o livro te deixa com essa vontade de ir lá pesquisar sobre ele, entender o que está acontecendo. E eu gosto também de filmes que têm o final aberto, sabe? Enfim, esse filme é muito legal e fica aqui a minha indicação de filme. E também peço, se vocês têm indicação de algum filme que é legal, deixa aqui nos comentários, porque eu realmente quero assistir mais. Porque eu lembro que durante a pandemia eu assistia muita coisa, assistia muito filme, muita série, mas hoje não tenho tanta vontade de ficar assistindo e é uma coisa que eu quero voltar a fazer. Então, se você tem indicação de algum filme ou série legal, deixa aqui nos comentários e fica essa minha indicação, o filme A Verdadeira Dor. Bem, esse foi o vlog. Foi um vídeo um pouco diferente do que eu tô acostumada a fazer. Eu resolvi gravar as cenas e falar depois, porque eu fico um pouco constrangida de ficar falando na rua. Então eu prefiro gravar e falar aqui dentro de casa, que é mais tranquilo pra mim. Mas é mais ou menos esse o vídeo. Comenta aí se vocês gostaram desse formato, que talvez eu possa gravar um vlog assim de todo mês, colocar mais coisas e tal. Mas enfim, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou,
clica no joinha, ativa as notificações e se inscreve aqui no canal. Se você gostou também dessas indicações e quer indicá-las para alguém, compartilhe o vídeo para as pessoas verem sobre os livros que eu li e sobre a indicação do filme também. Mas é isso. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Tchau, tchau!